Oi, povo, hoje é dia 26 de novembro, de madrugada aqui no Rio de Janeiro. Ainda há pouco estava chovendo. E, gente, Bolsonaro encontra-se preso, cumprindo finalmente a execução da sua pena em regime fechado na sede da Polícia Federal. Vale destacar que foi uma grande jogada de gênio, um checkmate do Alexandre de Moraes, em colocá-lo na sede da Polícia Federal. Porque se Bolsonaro fosse para Papuda ou para Papudinha, ele ia dizer que a comida era ruim, que estava doente, fazer todo aquele mimimi para pedir uma prisão domiciliar. Então Alexandre de Moraes, muito estratégico, além de humilhá-lo publicamente, mostrando a filmagem do que ele fez na tornozeleira, pediu sua prisão de forma que ele não fosse algemado, a imprensa não soubesse para que ele não fosse humilhado, e ainda tem um médico 24 horas à sua disposição, lá na sede da Polícia Federal. Ou seja, ele está muito melhor cuidado do que se ele estivesse em casa. Isso aí eu tenho certeza. E lá ninguém vai fazer palhaçada, porque lá é a polícia, né? Agora, gente, vale a gente entender que quem prendeu o Bolsonaro fomos nós, as forças democráticas. Foi o povo brasileiro. Porque se precisa entender o fenômeno do bolsonarismo como um objeto de estudo, como um fenômeno social explicável, visando politizar o povo e salvar a nação. Por que eu digo isso, gente? O bolsonarismo, ele próprio se declara um movimento pela liberdade. E nisso Bolsonaro está certo. Ele realmente é um movimento pela liberdade. Mas não é uma liberdade qualquer. É a liberdade de ter uma arma, porque o Estado não protege. É a liberdade de não ser multado. É a liberdade de não pagar impostos. É a liberdade de andar de carro e não precisar colocar o meu filho no carrinho. A liberdade de não querer tomar vacina porque tem um chip, tem alguma coisa ali, e não proteger a sociedade de uma pandemia. A liberdade de falar o que quiser nas redes sociais e não ser responsabilizado por isso. Então isso daí é mais algo parecido com o anarcocapitalismo do que, né, é um tipo de um indivíduo contra o Estado em defesa do indivíduo. Uma mistura de anarcocapitalismo com fascismo. E é isso que se precisa entender, gente. Que este tipo de fenômeno não é apenas nacional, mas ele veio de fora. Com a ascensão do neoliberalismo, a queda da União Soviética e a ascensão do neoliberalismo, se criou uma ideologia global, como Fukuyama dizia no fim da história, né, que todos ia ser só a democracia, ia ser só uma ordem, os Estados Unidos seria xerife no mundo. Se acabou o fim dos Estados-nação, o mundo foi globalizado. E ali, só como dizia a Margaret Thatcher, né, que foi uma das piores pessoas que já passou pela face da Terra, que ela com certeza está junto com o Olavo de Carvalho, o Hitler, né, e o Ronald Reagan no inferno disputando com o demônio, quem é que vai reinar, né, dizia que não existe a sociedade, só existe o indivíduo. E dali, dessa ideia, se radicalizou essa ideologia e surgiu o neoliberalismo. E o neoliberalismo simplesmente é uma ideologia contra o Estado. O Estado é meu inimigo. O Estado é o sistema. Eu preciso destruir o Estado. As pessoas passaram a acreditar em coach e em pastor para poder prosperar e melhorar de vida. E não acreditar na política e na comunidade. Na vida em comunidade. Vocês conseguem entender isso? As pessoas compram um curso de coach e acreditam que se eu trabalhar bastante e me esforçar, um dia eu vou ficar rico e prosperar. E ela própria não percebe que ela é uma pessoa endividada
explorada, ferrada, e simplesmente ela não consegue enxergar isso. Então, gente, o país não está polarizado. O país está despolitizado. Porque a política, como Aristóteles falava bem no livro A Política, a administração da polis, é a vida em comunidade. E a vida boa em comunidade, viver bem em comunidade, dependendo do regime que se escolhesse. E é isso que as pessoas precisam entender. O Brasil não está polarizado, o Brasil está despolitizado. Não à toa que a gente vê tiozões de 50 anos acreditando em coisas que são absurdos, que a gente fica até com vergonha de dizer, como é que você acredita nisso aqui? Né? E é tudo coisa contra as instituições. Se você fala com alguém de política, tudo que ele sabe falar é comunismo e corrupção. É só isso que ele fala. Por quê? Porque ele é um despolitizado. E a única forma de salvar a nação é através da política. A gente precisa acreditar na política. Agora, gente, esse livro aqui, O Príncipe, Maquiavel, meu já está todo arrebentado de tanto que eu leio ele, estudo ele, todo marcado, né? Um dia, se Deus quiser, eu lerei em italiano. Ele fala muito bem porque como você conquistar um governo, que aqui é a arte de governar, manter o governo e perder o governo. Maquiavel escreveu esse livro, ele é italiano, numa época que a Itália estava dominada pela Espanha, a França e a Alemanha. Ele termina o livro falando: quem salvará a Itália dos bárbaros? Esses valores saíram dos corações dos italianos. Mas se surgir um príncipe, quem será capaz de desobedecê-lo? Quem terá inveja dele e se levantará contra ele? Quem é que não irá defendê-lo? Isso era política. Maquiavel pedia que surgisse um príncipe e fosse capaz de reunificar a Itália e libertá-la dos bárbaros. E é interessante que Maquiavel dizia que um príncipe não pode ser estúpido de se basear e colocar sua força em guerrilheiros e mercenários, mas sim em instituições fortes. O bolsonarismo, devido a excesso de liberdade do indivíduo, colocou a sua força em coisas que não são instituições fortes. Mercenários de redes sociais, seguidores radicais, mobilizações emocionais, lacradores de internet. E isso não dá sustento ao poder. Entende? E essa extrema-direita, por não ter um projeto de país, a direita, melhor dizendo, que ficou radicalizada com a extrema-direita, por não ter um projeto de país, ainda continua apostando no povo despolitizado e estúpido. Redes sociais, lacração de internet, principalmente no tocante ao populismo de segurança pública. O que a gente precisa é de um projeto de nação, um projeto de polis, um projeto de comunidade. O Brasil precisa disso. Nós temos um governo fraquíssimo, uma taxa de juros de 15%, uma indústria que não é competitiva, que só sabe fazer carro e fazer obra. E dentro do país. Nós temos um problema de segurança pública que não se resolve. Agora, a gente precisa de um projeto de nação. E é isso que as pessoas precisam entender. Que quem prendeu o Bolsonaro mostrou que o Estado é mais forte do que o indivíduo. De que a ordem pública é maior do que carisma. O poder é maior do que a paixão. Isso é uma vitória para nós. A estabilidade é maior do que o discurso.
E principalmente a governabilidade é maior do que a ideologia. Governança, ou seja, liderança de verdade é maior do que ideologia. A governança. O Estado brasileiro conseguiu criar isso, até porque o Lula, devido à sua experiência, por ser uma raposa, né, na política, soube criar instituições no seu governo para defendê-lo. Além do Supremo Tribunal Federal ter valores de defesa da democracia. Os Estados Unidos já não conseguiu isso. Já deixou entrar lá um rico babaca à frente da nação. Mas o Brasil conseguiu prender o seu tirano, conseguiu prender o seu vassalo que entregaria o país às potências estrangeiras. Você vê que eles nem ligam para a nação, eles ligam apenas para o indivíduo. Bolsonaro, a preocupação dele é ele e a família dele. E não pessoas como você, como eu. Então, gente, é isso. Em outros vídeos eu vou me aprofundar mais em projeto de nação, projeto de país, mas é importante vocês saberem, né? Maquiavel falava de algo chamado fortuna. Fortuna quer dizer algo semelhante a... Ele dizia que era um rio que quem preparava o terreno prosperava. Então, vamos dizer que é acaso, sorte, circunstâncias, né? A fortuna que o Bolsonaro se baseou foi a fortuna eleitoral, foi o antipetismo. Ele apostou que bastava o discurso, bastava a ideologia, a despolitização do povo, que ele venceria o Estado. Ele conseguiu vencer o Wilson Witzel, ele conseguiu vencer o Mandetta, o Moro, a Joyce Hasselmann. Todo mundo que se levantou contra o bolsonarismo caiu, exceto o Estado brasileiro. Por quê? Porque se mostrou que as instituições são mais fortes do que homens, que o Estado é mais forte que o indivíduo. E ele, por apostar nessa fortuna e ter deixado o Lula sair, a fortuna eleitoral, da cadeia, ter acabado com a Lava Jato, o Lula saiu. E mesmo sem a máquina pública, o Lula, com a sua habilidade, e Maquiavel falava da questão da habilidade, o príncipe, quando ele é habilidoso, conseguiu ganhar as eleições. Nós ganhamos o Bolsonaro na urna. E nós ganhamos o Bolsonaro também colocando ele na cadeia. Agora, eles apostaram nessa fortuna, mas não tiveram estabilidade, instituições fortes. Se ele conseguisse dar o golpe através das armas, matar o Lula, o Alexandre de Moraes, o Alckmin, né? E aí, aqui no Príncipe, não tem escrito nada de os fins justificam os meios, isso é besteira. O que tem escrito é: o povo sempre olhará a aparência e o resultado, não importa como ele é conquistado. Quer dizer, por exemplo, o que aconteceu aqui no Rio, do Cláudio Castro ter mandado entrar na favela e matar aquele monte de gente, não importa se ele tinha inocente, se não tinha, o povo se sentiu seguro por causa desse resultado. Entende? Então, se o príncipe, ainda que ele conquiste um governo de maneira ilícita, através de crimes, se ele chegar lá e melhorar a economia, melhorar a segurança pública, o povo está satisfeito com o resultado, com a aparência. É isso que Maquiavel falou. Então, por pouco, nós não deixamos uma família de aloprados que destruiria a nação, que o Bolsonaro deu um golpe tabajara. O Bolsonaro é um homem inapto. Ele não conseguiria dar golpe nem no bairro aqui que eu vivo. Mas ele é um fracassado como marido, devido aos vários casamentos que ele tem, fracassado como pai, basta ver os filhos que ele tem, verdadeiros boçais, pessoas completamente idiotas, sabe? Iguais os trapalhões, quase todos semi-analfabetos, né? É um fracassado como marido, ele se diz um imbrochável, eu duvido
mas duvido mesmo. E um fracassado como militar tentou aqui fazer um ataque terrorista com um reservatório de água aqui no Rio de Janeiro. E um fracassado como estadista. Mas sabe por quê que o Bolsonaro, sendo um fracassado, tem tanto apoio popular? Porque a sociedade, ao abandonar a política, ela já fracassou. E fracassados seguem fracassados. Então, povo, é isso. Vamos nos politizar, vamos ter um projeto de nação, porque chegou a hora de salvar o país.